Ela vai falar um pouco da grandeza de Deus na vida dela, amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa tarde, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. O Senhor fez a vida, Pai, da irmã Adriana, Pai, o bom pastor. Assim como Davi escreveu ali o Salmo 23, Senhor, o Senhor passou com ela, Pai. O Senhor esteve com ela, Pai, e agora ela vai exaltar o teu nome, porque o bom pastor cuidou da vida dela, Pai. Nós te louvamos nessa tarde, Pai. Já te devolvemos toda a honra e glória, Pai. Fala conosco através desse testemunho, Pai. Nós queremos, Senhor, sair daqui edificados, porque o Senhor ainda continua o mesmo. O Senhor ainda continua fazendo milagres, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Toda a honra, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Começando a me apresentar, eu vou dizer, porque Cristo vive, eu posso crer, não. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O processo dói, mas o propósito ele cura. Eu trouxe esse papel porque a idade, né, eu esqueço de detalhes, para a gente não perder nem um pedacinho do que Deus fez. Eu fiz bastante anotação para que seja a bênção na vida de vocês. Filhos e filhas amadas do Senhor. Somos povo escolhido de Deus, partes do corpo de Cristo. Somos abençoados. Meu nome é Adriana Elias, eu sou um milagre. Sou esposa do Anthony há 27 anos, 33 anos juntos, mãe de Tiago, mãe de Vitor. Vitor também é um outro milagre, é uma outra história. Então eu já tenho vivido alguns milagres do Senhor. Eu só não imaginei que no passeio que eu faria, eu também viveria uma experiência extraordinária de milagre com o Senhor. Eu vou fazer também uma oração rápida. Espírito Santo, fica à vontade nesse lugar, a casa é tua. A minha vida é sua, Senhor. Que não saia nenhuma palavra da minha boca, que não seja que saia do seu coração. Quero glorificar o teu nome, Senhor, com a minha vida. E dizer para todos quão grande é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Antes, eu quero agradecer a pastora Juliana, porque Deus me deu o privilégio de conhecê-la, ela me trouxe até aqui. Essa igreja que eu sei que também orou pela minha cura. E eu estou aqui, gente, como resposta de Deus. Quero agradecer a irmã Alzira, que hoje ela traria a palavra e ela cedeu esse espaço para eu estar aqui trazendo, essa história para a adoração do nome do Senhor. Eu quero deixar aqui uma palavra, antes de começar a contar a história, vou botar óculos porque eu não enxergo, que fica em João 15, 7 e 8, que fala: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Não importam as provações, aflições ou tempestades que enfrentamos, se a gente permanece em Cristo e a palavra dele permanece em nós, nós, como ramos dessa videira, a gente dá fruto. E essa glória é para ser manifesta e se espalhar, para que outros venham a crer nesse nosso Deus maravilhoso. E assim nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor. As nossas lutas são processos de crescimento para glorificarmos o nome de Deus. Em Salmo 126, 5 e 6 diz assim: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E vocês vão ver que nessa história, é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou colhendo meus feixes com alegria. Meu marido e meu filho Tiago, mais velho, vai fazer 24 anos agora, em agosto, resolveram em setembro do
no ano passado vir para cá, porque o meu filho Thiago, desde pequenininho, desde 7 anos, falava: eu não vou morar no Brasil, não vou morar no Brasil. E eu, desde pequenininho, eu falava: sem diploma, sem viagem. E isso ficou na cabeça dele, que ele poderia sim viver a vida dele em outro país, desde que ele no Brasil se formasse. E foi o que aconteceu. Em julho ele se formou, né? Foi um ano de muita luta, profissionalmente para o meu marido e também para o meu filho, né? Para ele se formar. Mas enfim, em julho ele se formou, ele foi no cartório, fez todo o que é necessário, passar no nome, falou: mãe, está tudo no seu nome, você pode pegar o diploma para você, porque eu já quero ir para os Estados Unidos. A gente tinha combinado que iríamos em dezembro todos juntos, ele ficaria e a gente voltaria. Mas ele resolveu vir mais cedo, porque disseram para ele que em setembro seria mais fácil ele conseguir alguma colocação. E aí, meu coração já começou a ficar apertadinho, né? Coração de mãe, filho sempre pertinho. Mas ele veio e Deus, foi da vontade de Deus que meu marido viesse com ele antes. Então ficou meu marido e meu filho mais velho aqui, e eu e o meu filho mais novo lá. Em dezembro viríamos passar aqui o Natal com eles, as férias, né? E eu voltaria para o Brasil levando meu marido de volta. E aí o Thiago já estaria caminhando aqui sozinho. E o que aconteceu, né? A gente passeou, passamos dias maravilhosos, né? Viajamos para cá dia 19 de dezembro, passeamos, fomos a Nova York, matamos a saudade, porque o máximo que eu tinha ficado longe do marido era uma semana. Eu já estava quase 4 meses, né? O coração estava aqui na garganta, né? De tanta saudade que eu estava, né? E nós viemos, foi maravilhoso. Só que dia 1º de janeiro, eu comecei a sentir um pouquinho cansada, né? A gente estava passeando, mas já, normal, né? No dia 2 eu comecei a tossir, falei: opa, vou tomar um xarope, vou tomar uma vitamina C. Foi o que eu fiz. Dia 3 eu comecei a tossir um pouco mais forte, mas dia 4 eu melhorei. E dia 5 eu participo de um grupo, aliás, todo grupo que falou que é de mulher para orar, é para falar da palavra, pode me botar. Fui convidada a participar de um grupo de mulheres, mais de 200 mulheres, né? Mulheres que buscam o Senhor, chama Café com Mais Fé. Tem uma página no Instagram, a gente se reúne todos os dias, segunda a sexta, ininterruptamente, entre 8 às 9 da manhã no Brasil, para orar e ouvir o testemunho uma da outra e ouvir a palavra. E no dia 5 de janeiro eu fui convidada para levar uma palavra. Então, quando foi 6 horas da manhã, que era 8 horas da manhã no Brasil, eu estava lá, graças a Deus, sem tosse, estava lá pregando a palavra do Senhor, e a palavra é a primeira presença, depois o milagre. Estava falando sobre o milagre de Jesus na festa de casamento que ele transformou água em vinho, e no final da pregação 4 pessoas se converteram e o céu estava em festa, e foi uma bênção, foi uma presença do Espírito Santo notória naquele momento ali. E essas mulheres só conheço 2 presencialmente, as outras mais de 200 só online mesmo por conta desse grupo. Mas é lindo como uma hora pela outra, né? E a gente, quando é corpo de Cristo, a gente parece que já se conhece há anos, né? Mesmo que não se conheça. E nesse mesmo dia, quando foi 11 horas da manhã, eu comecei a tossir muito forte, me senti muito cansada. Fui ao banheiro, cuspi sangue. E meu marido estava trabalhando muito longe, meu filho Thiago, era o primeiro dia que ele ia começar um trabalho que ele queria muito. E eu falei: meu filho, por favor, eu não quero que você falte ao seu trabalho, mas vai na farmácia, compra um teste do Covid para a mamãe e compra um oxímetro, porque eu não estou bem. Ele foi na farmácia e quando ele estava indo, ele ligou para o meu marido. Falou: pai, minha mãe não está bem, nunca vi ela assim. Eu não vou trabalhar. Aí eu falei: não, calma, peraí. Aí o meu marido estava frequentando a igreja de Geração Eleita, do pastor Júnior, e ele ligou para o pastor: pastor, me ajuda, minha esposa está em casa, não está passando bem, meu filho não sabe o que fazer. E em menos de 5 minutos, o pastor pediu para uma irmãzinha lá em casa, ela chegou ofegante, é uma escada muito grande para chegar lá onde a gente está. E a irmãzinha chegou lá e viu como eu estava, na mesma hora ligou para outro irmão que trabalha numa ambulância, numa emergência. Presta atenção na importância da conexão de nós, corpo de Cristo. Eles chegaram lá e verificaram, minha oxigenação de fato estava muito baixa, estava entre 73 a 79, isso é muito baixa. Quando o normal é 97, 98, 99, né? Eu estava quase já sem respirar. E aí eu falei para meu filho: vai trabalhar, vai ficar tudo bem. Você demorou tanto a conseguir isso. Ele foi e eu e meu filho Vitor fomos na ambulância. Eu mandei mensagem para meu marido e falei: amor, estão me levando para uma emergência. Eu não sei para onde estão me levando, não falo inglês, meu marido não fala inglês, só meus filhos falam. E aí eu levei meu filho de 16 anos comigo.
para ele poder me ajudar a traduzir, porque eu não falo nada em inglês, né? E aí, chegando no hospital na emergência, né, eu sem conseguir respirar, começaram a botar uma máscara de oxigênio em mim. Demorou um pouquinho, fizeram os exames, e o médico veio falar comigo, né, em inglês, e o meu filho ficava traduzindo. O médico falou, fala para sua mãe que ela vai ficar aqui para se tratar e a gente vai tentar arrumar um quarto para ela. E aí muita coisa passa na nossa cabeça, como, né, eu não tenho dinheiro para pagar esse hospital, me levaram para o Clara Mais, não tem dinheiro para pagar nada aqui, disseram que você tem até que vender um rim para poder conseguir se tratar aqui. Imagina uma emergência dessa, né, com oxigênio, fazendo tantos exames. E aí falou para o meu filho, ela vai ter que ficar. E eu falei, filho, fala para ele que eu não posso ficar, porque no dia 6 de janeiro eu voltaria para o Brasil. E era a véspera da minha viagem. E aí o meu filho falou para o médico, né, foi lá, conversou com o médico virou para ele e falou alguma coisa. Ele, mãe, o médico falou que você vai ficar assim. Eu falei, meu filho, fala para ele que eu não vou ficar não, porque ele não está entendendo. Eu tenho uma viagem para amanhã. E aí meu filho falando com ele, o médico ficou meio bravo, assim, porque ele fechou a cara. E falou umas coisas para o meu filho voltou, mãe, ele disse que se você sair daqui vai ser para morrer. E aí eu me assustei, porque o meu filho, ele também é um milagre. Ele com 5 anos ele teve encefalite, e com sequela, né, da encefalite, que Deus trouxe ele de volta para mim, ele ressuscitou meu filho nos meus braços. Ele com 9 anos começou a apresentar sinais de narcolepsia, que é um sono excessivo diurno, e tem cataplexia quando tem uma emoção muito forte, ou muita alegria, ou muito nervosismo, que aí a cataplexia faz ele perder todo o tônus muscular e cair. E aí na hora que ele falou que o médico disse isso para ele, a ficha caiu e eu falei, meu Deus, meu filho. Né? E ele está aqui ouvindo isso, ele pode acabar também tendo a falta da perda do tônus muscular. Aí eu fiquei quieta. Falei, não, tá bom, Vitinho, tudo bem, vamos ficar quietinho, daqui a pouquinho papai está aqui, tá tudo bem. Só que nisso, gente, eu querendo respirar e não conseguia. E eles iam mudando a máscara, né, para ver se melhorava a minha respiração. Chegou lá meu marido à noite, o médico foi conversar com a gente e detectaram que eu estava com pneumonia aguda, 100% no pulmão esquerdo, 60% do pulmão direito. E não bastava só isso. Eu estava com pequenos coágulos de sangue nos 2 pulmões, que é embolia pulmonar. Se eu tivesse pego aquele voo no dia 6, eu certamente não teria chegado vivo ao Brasil. Eu teria morrido. Então esse foi o primeiro milagre que Deus fez. Deus não permitiu que eu embarcasse naquele voo. Então glória a Deus por isso. No dia 6, eu fui piorando, fui para o quarto. E lá naquele quarto, eu também não conseguia respirar, passei a noite sem dormir. E era um desespero, gente, que eu puxava o ar. Imagina vocês quando prendem o ar e não vem mais, parece que você vai sufocar. E comigo estava acontecendo de eu puxar o ar, só que o ar não enchia o meu peito. E aquilo dando uma angústia, um desespero, um cansaço. Eu estava cansada de lutar e eu falava, eu quero respirar, mas respira direito, porque se você não respirar, o próximo passo vai ser te entubar. Eu falei, então, por favor, me ensina a respirar, porque eu esqueci. Eu não sei mais como você respira. E aí o médico fez assim, você precisa se esforçar. Eu falei, não sei o que fazer. Eu falei, então me entuba. E aí, no dia 7 eu já estava no CTI, e aí eles me sedaram, eles me entubaram. 3 sedações não eram suficientes para me segurar, porque eu estava muito agitada. Eu queria arrancar o tubo, eu queria arrancar os acessos. E aí eles me amarraram, e aí eles resolveram me colocar em coma induzido. A importância, né, volto a dizer, da comunhão em Cristo, porque nesse momento meu marido começou a pedir oração e clamor para todas as pessoas, que ele pegou meu celular e viu que tinha grupos lá, né, de mulheres definidas, café com mais fé, mulheres prósperas, e cheio de grupo de mulher que ora, mães de joelho e filhos de pé, e no meu grupo do meu trabalho, e ele começou a pedir para clamarem a Deus pela minha vida, para orarem, né, porque eu não estava bem e que eu tinha sido entubada. Nesses primeiros dias, eu só fui piorando, o quadro não melhorava, a ponto de chegarem no meu marido e perguntarem para ele se ele tinha auxílio funeral com um translado de corpo. E ele falou, não fala isso, ela ainda está aqui, eu sei que ainda tem chance. O médico, todos os dias de manhã cedo, ele ia ao quarto para poder dar satisfação para o meu marido, né, ver como é que eu estava. E
num daqueles momentos ele falou para o meu marido assim, a gente não sabe mais o que fazer. A gente colocou o respirador lá para ela, né? O ventilador a 100%, ela não responde. Nós botamos outro ventilador, 2 máquinas, aparelhos, que ela estava respirando por aparelho, a 100%, e eles não conseguiam ver, né? Eu não sei se tem fotos aqui, eu não sei se alguém... E muitas medicações, tinham muitas medicações, antibiótico, corticoide. Pode passar mais uma. Vê se tem mais uma. Assim, e tem uma foto que aparece, né? Ela é de lado, aparece a quantidade de remédio pendurada que tinha, né? E é isso, gente. Eles não falaram, não temos mais o que fazer. E eu preciso que o senhor assine um termo de responsabilidade. Porque como a gente não tem mais o que fazer por ela, a gente vai ter que mandar ela para o hospital universitário. Aqui não dá mais para ela ficar. E é como o senhor tem que assinar um termo de responsabilidade, porque é muito arriscado, ela pode morrer no caminho. Então, eu pedi que o senhor assinasse, ele falou assim, não, por favor, nós somos cristãos, eu tenho fé, me dá 2 dias, que eu tenho certeza que Deus pode mudar esse cenário. O médico falou, a gente não pode, por favor, me dá 2 dias. E naquele dia, ele quase não comia, ele estava muito magrinho, ele quase não comia, ele ia para casa às 11 da manhã para poder fazer comida, cuidar dos meus filhos e poder voltar para o hospital. Naquele dia, quando ele entrou no Uber de manhã para ir para casa, ele chorou, estava muito desesperado, porque a gente, assim, sozinhos em termos de família, mas não desamparados, porque o Senhor estava conosco, porque o Senhor é nosso pastor. E nada nos deixa faltar. E aí uma motorista brasileira de Uber virou para ele e falou, tá tudo bem? E ele se derramou e chorou, não tá tudo bem. A minha mulher não tá bem. E não foi nesse momento ainda não, estou adiantando, olha gente, desculpa. Mas de qualquer maneira, assim, o médico falou isso, ele pediu oração, e esses grupos de oração, né, no meu trabalho, tinha gente que não tinha relacionamento com Deus. E passou a ter. Porque começaram a reclamar pela minha vida, montaram relógios de oração em vários grupos de 24 horas. Relógio de oração toda hora está coberta por alguém. Não parava ninguém de orar em 1 hora do dia por mim. E aí meu marido pediu para eles, por favor, fala para Deus revelar aos médicos o que está oculto. No dia seguinte, os médicos começaram a colocar um fungicida junto com todas essas medicações. Resolveram fazer um exame na minha língua, porque o exame de sangue não era bactéria, não era fungo, não era vírus, não era nada. O exame de sangue dizia que não tinha nada, só tinha infecção, mas não dizia de quê. Fizeram cultura, não achavam o que era. Resolveram fazer um exame de saliva e acharam um fungo na minha língua que estava causando infecção. Misturaram fungicida e no mesmo dia meus exames de sangue começaram a reagir e a infecção começou a reduzir. Glória ao Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando somos justificados por Cristo, não somos dignos pelo pecado, mas somos lavados pelo sangue de Cristo. E a nossa oração por Cristo chega ao trono do Pai. E naquele momento ali, o médico falou, não, então, tá bom, então a gente não vai mandar ela para o hospital universitário. Foi a primeira vitória ali que meu marido teve, e aí eu continuei sendo tratada ali, e meu quadro foi melhorando, evoluindo, diminuindo a infecção, porém eu estava muito inchada, eu cheguei a 86 quilos inchada. E aí, no dia 19 de janeiro, meu marido resolveu ir para casa tomar um banho e tentar dormir, porque ele estava dias sem dormir, não comia direito. E aí, no dia 19, ele estava de madrugada em casa, o telefone tocou, o coração saltou pela boca e foi ao hospital ligando para ele, dizendo que precisava da autorização dele, porque eu necessitava urgente de uma transfusão de sangue, porque minhas plaquetas estavam baixíssimas e se não fizesse eu não sobreviveria. E aí ele perguntou como é que era, como é que acontecia, e ele falou, se é isso, então eu autorizo. Ele autorizou, graças a Deus deu tudo certo, minhas plaquetas também começaram a reagir, e eu fiquei alérgica àquela medicação, muito inchada, e minha pele começou a escurecer, parecia que estava apodrecendo, a minha pele ficou muito ruim, e tem até uma foto também de eu sentada depois de como ficou, né, minha pele, só que eles falaram, ou a gente tira a medicação para não ter alergia, né, mas aí ela pode morrer, ou a gente
com aquela, meu corpo inteiro ficou daquele jeito, né? Ou isso aí quando já estava boa, isso aí já estava... Ou a gente mantém a medicação, deixa a alergia para lá e vamos focar em ficar boa, ficar curada. Tentaram me estubar, né? No dia, mais ou menos, dia 15 de janeiro, mas eu estava muito agitada e não conseguiram. Meu marido falou, no grupo de oração, gente, agora ora para ela parar de ficar ansiosa, parar de ficar agitada. E oraram por mim. E aí tentaram me estubar de novo, né? No dia 22. Só que assim, falaram para ele assim, olha, eu não estou conseguindo. Se não conseguir estubar ela, o próximo passo é a traqueostomia. Que aí eles vão furar minha garganta, eles sabem que era menos arriscado. Só que meu marido tinha tido uma experiência recente. No Covid ele perdeu o irmão, meu cunhado, né? Depois de fazer até uma traque também. E ele não queria me ver naquele estágio, passar pelas mesmas lutas que ele tinha passado. O irmão dele faleceu, mas também é um servo do Senhor. Então, como Paulo disse, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele está na glória do Senhor. Né? Para a gente é ruim, que a gente sente o peso da perda, mas a gente sabe que ele é um servo do Senhor e Deus o recebeu. Então meu marido não queria me ver fazer a traque e falou assim, sabe por que ela não acorda? Porque vocês estão falando inglês, ela não entende nada que vocês estão falando. Me dá uma chance, por favor, deixa eu falar no ouvido dela. E aí você vai falando, vai traduzir, e tinha um tradutor, né, uma telinha de tradutor, e aí conforme ele for falando o que você quer, eu falo no ouvido dela. Foi isso que aconteceu, ele começou a falar no meu ouvido, amor, você está entubada, você vai acordar aos pouquinhos, eles vão tirar a sua sedação, mas você precisa colaborar. Você não pode ficar agitada, não pode ficar ansiosa, para que eles consigam tirar esse tubo de você. Você está com vários acessos, cuidado para não puxar. E assim, eu naquela escuridão, comecei a ver a luz, a ouvir a voz e comecei a responder. Abri meus olhos. Para a alegria do meu marido, ele chamou correndo a enfermeira e falou, ela abriu os olhos, ela está respondendo. E Deus é tão bom que ele foi me acalmando, eles foram tirando a sedação. E no dia 22 de janeiro eu nasci de novo. Eles tiraram um tubo. E a minha reação foi... Deu respirar, sem aparelho. A gente respira todo dia, né? E a gente não dá valor a esse ar. Oh, Senhor, esse respirar, esse fôlego de vida que é em nós, é um milagre diário que a gente não enxerga, que a gente não vê. Só dá valor depois que perde. Quando eu respirei, eu queria falar, porque eu estava muito feliz. Mas eu não tinha voz, eu não falava, eu não andava, eu não conseguia ficar de pé. Daqueles 86 quilos inchado, eu passei a ter 49 quilos. Muito magrinha, muito fraquinha, mas eu estava viva, glória a Deus. Amém. Só que ali eu tinha uma jornada ainda pela frente. Obrigada, irmão. Eu tinha uma jornada ainda pela frente e eu precisava reagir, porque durante o dia eu tinha muitas fisioterapias respiratórias, porque tiraram o aparelho, mas eu ainda estava com oxigênio no meu rosto, porque eu não conseguia respirar sem oxigênio. Não era o aparelho, mas era a máscara. Eu tinha que fazer fisioterapia para comer, eu tinha que fazer fisioterapia para voltar a andar, para voltar a falar. O que aconteceu? A partir daquele dia, todas as noites eu não dormia. Eu passava a noite acordada, tendo algumas alucinações, talvez pela sedação, que eu precisava, que eu tinha que descer da cama, que eu tinha que dançar valsa com meu marido, eu não dormia, mas na verdade, no fundo aqui, meu medo era voltar para a escuridão. E eu não dormia 5 noites sem dormir. E o que aconteceu? Durante o dia eu não conseguia responder. O médico ia me ver, queria fazer fisioterapia, e eu estava desmaiada. Meu marido chegou um dia no hospital, e aí o médico estava vendo com um monte de aparelho para me entubar de novo. Só que no dia anterior, minha amiga tinha mandado uma oração para ele que dizia: você precisa ser forte e corajoso. E precisa ser firme numa decisão de uma situação que vai se apresentar para você. E aí ele falou: vocês não vão entubar minha mulher de novo. O médico falou: sim, aqui quem manda somos nós, e a gente não espera o paciente piorar. Vocês não vão entubar minha mulher. E isso com o tradutor, né? Mas em inglês, tradutor para ele, aquela luta, ficou um desconforto. Ele falou: por favor, me dá mais 2 dias. De novo 2 dias. Eu sei que esse quadro pode mudar. E aí foi nesse dia que ele foi para casa chorando. E ele encontrou uma mulher do Uber que falou: o que está acontecendo? Está tudo bem? Não, está tudo bem não.
a minha mulher vai ser entubada de novo se eu não fizer alguma coisa por ela. Ela está ansiosa, ela não dorme à noite, ela está fraca, não consegue reagir ao tratamento. Ela liga para a Mantena. Mantena vai te ajudar. Mantena é uma ONG que tem. E ele ligou imediatamente, atenderam o telefone. E naquele mesma noite, eles mandaram a Jussara, que é uma voluntária na Mantena, uma psicóloga. Mas não era só psicóloga, gente. Era um anjo enviado pelo Senhor. Era uma serva do Deus Altíssimo. E ela foi me ver no dia do jogo importante do filho dela. Uma final de um jogo. E ela falou com o filho dela: filho, eu preciso ir. E ela saiu do compromisso pessoal dela e foi praticar o IT, o servir ao Senhor. Que ela seja exemplo para a minha vida. Porque ela me abraçou, ela me amou, ela não tinha dinheiro nem para o estacionamento do hospital. Mas o Senhor, por uma providência, ela foi até lá. Ela conversou comigo. Ela orou por mim. Ela olhou nos meus olhos e falou o que eu não podia falar, porque eu não falava, eu não tinha voz, mas eu sentia. Ela olhou no meu olho e falou: você não vai voltar para a escuridão. Você não vai morrer. Você vai dormir noites tranquilas de sono. E eu garanto, a morte não vai te alcançar. A partir daquela noite, aquela autoridade do Espírito Santo, porque tudo que ela falou que estava aqui, e eu não podia falar, mas o Espírito Santo de Deus leu o meu coração, a minha cabeça, os meus medos, e falou para ela. E aquilo mexeu comigo, porque eu falei: Senhor, tu és maravilhoso. Eu não falei, mas o Senhor falou. A partir daquela noite, eu dormi todas as noites um sono tranquilo. E mais de 2 dias que o marido pediu, Deus honrou. A partir dali, a gente conheceu a Silvana, motorista de Uber, cunhada da Jussara. Ela abraçou a nossa causa. Meu marido sem trabalhar, meu filho sozinho mantendo a casa. Um aluguel caro para uma pessoa só pagar, mas Deus abraçou a gente de maneira maravilhosa. A Jussara todos os dias buscava meu marido na nossa casa, levava para o hospital. E a hora que ele precisava, ela buscava ele do hospital e levava para casa. Sabe quantos dias eu fiquei internada, irmãos? 50 dias. Em todos os dias que a Silvana, desde que soube, ela queria estar lá. Juliana tentou dar o dinheiro do combustível de jeito nenhum, senão eu não vou estar abençoando ninguém. Mas a Juliana também foi lá, abraçou minha família, levou mantimento, cuidou dos meus filhos. Obrigada por praticar o ID, Juliana, eu te amo. A Ivone, uma mulher que eu conheci no Café com Mais Fé. Porque o Café com Mais Fé não é só mulher brasileira que mora no Brasil, não. Tem brasileiras que moram aqui nos Estados Unidos. Eu não conhecia ela presencialmente, mas quando eu estava em coma, ela foi lá me visitar e levou comida para o meu marido. Eu conheci ela presencialmente. E ela foi me abençoar e ainda me agradece, dizendo que abençoada foi ela de ver o que Deus fez na minha vida. E ela com o marido com câncer, gente, ela deixava a casa dela e ia me ver. Mas uma mulher praticando isso. São anjos do Senhor humano, e que a gente possa aprender a ser anjos assim na vida das pessoas. Nós somos chamados para praticar o ID. Ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Só que eu poderia ter alta. Passei muito tempo lá ainda, gente, para chegar no quarto. Vou tentar resumir, que eu sei que está tarde. Mas foram muitos milagres que eu passei ali dentro, tá? Deus cuida de um detalhe tão grande, que uma das fisioterapias que estavam fazendo comigo, eu falei assim, eu estava tão cansada já de tanta fisioterapia. Toda hora vai médico, a gente tem médico com você, tira sangue. Eu falei assim, não, só vou deixar para a enfermeira-chefe se você me trouxer um sorvete. Aí ela, você quer um sorvete? Gente, eu falei brincando, né? Mas no dia seguinte estava uma realidade, gente, para mim. Ela levou. E eu sei que é Deus cuidando da gente, acariciando, porque Deus é um Pai que cuida dos detalhes. Deus é um Pai que faz um milagre. Deus sustentou a minha família a todos os momentos. A Igreja Batista de Came, a Jussara apresentou a gente lá para o pastor, sou da Igreja Batista Manchoré, do Rio de Janeiro, o pastor Paulão. Abraçou a gente, conseguiram dinheiro do aluguel de 3 meses para ajudar a parte do meu marido com meu filho. Gente, levaram comida para minha casa. Gente, é lindo demais. Pessoas que não me conhecem. E a gente vendo esse amor, fizeram uma feijoada.
trabalhando de quinta, sexta, sábado para uma feijoada de 100 pessoas. Por mim, não me conhece. É amor de Deus. E oxigênio, eu só podia ter alto se eu tivesse um oxigênio. O aluguel do oxigênio, gente, é $250 por mês. Eu não tinha condições, a gente não tinha condições. O primeiro a gente fez, a gente foi lá, alugou, só que Deus providenciou um irmão na Igreja Batista de Cane, trabalhava com isso e falou, pode devolver, porque eu vou bancar o oxigênio. A empresa tem, até você não precisar mais. E foi um oxigênio melhor do que aquele que eu aluguei, porque tinha até reposição para o oxigênio portátil que anda comigo caso eu tenha alguma queda de oxigenação. Gente, Deus é um Deus que faz milagres. Amém. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus de relacionamentos. Romanos 8, 38 e 39 diz, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Tiago 5,16 diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em Mateus 18,20 diz, Jesus disse, porque onde tem 2 ou 3 juntos em meu nome, eu estou ali com eles. A cada passo que a gente dava, meu marido informava para os grupos que estavam orando, era direcionada a oração. E Deus imediatamente respondia a essas orações. Só o Deus pode determinar o início e o fim. Quem é o homem para dizer que acabou? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. Então, dia 22 de fevereiro, eu fui para minha casa com oxigênio. Foi uma luta espiritual muito grande aquele dia. Às vezes a glicose estava alta, às vezes era a oxigenação que baixava demais. Agora não dá, mas chega um momento que Deus falou, chega. Aí eles falaram, agora a gente vai dar alta para ela. E a gente foi para casa. Então, dia 22 de janeiro é a data que eu ressuscitei. 22 de fevereiro é a data que eu voltei para os braços da minha família para continuar o tratamento em casa. E recentemente o médico me deu alta para continuar o meu tratamento no Brasil. Eu ainda tenho resíduo de trombo no meu pulmão, mas eu acredito que isso é para que eu vá para o Brasil, mostrando que o Deus do impossível deixou uma sequela, uma cicatriz, para mostrar o que Ele fez na minha vida. E eu vou também, muitas igrejas que oraram por mim, igrejas do Brasil inteiro, de gente que eu não conheço, estão me chamando para levar o testemunho, para louvar e adorar o nome do Senhor, nosso Deus. Em Abacuque diz, 3, 17 e 19, ainda que as figueiras não produzam frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim darei graças ao Senhor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Permaneçam firmes no Senhor e vocês vão viver o extraordinário de Deus na vida de vocês. Glórias ao Senhor. E Deus segue fazendo milagres na minha vida e que Deus faça milagre na vida de vocês. Porque eu sou um milagre. Obrigada, igreja. Glória a Deus. Obrigada.